Era muito comum na pandemia algumas pessoas se sentirem extremamente solitárias. Algumas delas recorriam a aplicativos de encontros amorosos, mesmo sabendo o risco que corriam de saúde. Não só de saúde, infelizmente. Um homem que não mostrava o rosto, mas sim o seu bom físico, chamava a atenção de vários outros homens. O que mal eles sabiam é que estavam levando para sua casa o seu próprio ceifador. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Rita de Cássia Crimes e Mistérios. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, assinar aqui o sininho, ativar o sininho para vocês não perderem aí nenhum vídeo, que às vezes o YouTube não distribui os vídeos para todo mundo. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer que eu comente sobre algum caso, por favor, deixa aqui nos comentários para a gente poder decorrer sobre ele. Pois bem, hoje nós vamos falar de um caso relativamente novo aí, que aconteceu em épocas de pandemia. E, gente, sem julgamento nenhum, né? Nós sabíamos que essa época era uma época muito difícil e cada um, eu acho que agiu de uma forma diferente. Algumas pessoas tomaram todas as precauções necessárias para não contrair aí a doença, não trazer às vezes a doença para algum familiar, para uma pessoa de idade. Só que nós tínhamos as outras pessoas também que se sentiam muito solitárias. E algumas pessoas que aproveitaram aí a primeira pequena abertura que nós tivemos aí, né? Para tentar ressocializar é boa, né? Ressocializar e, por que não, né? Conhecer gente diferente, apesar que aquele não era um momento ainda de muita segurança. Pois bem, o nosso caso, ele aconteceu no Paraná. Eu vou falar entremeados porque essa pessoa aí, ela já tem uma ficha criminal bem extensa para vocês terem uma ideia. Em meados de 2020 até 2022, a polícia começou a investigar casos de homossexuais, os quais as suas vidas foram tiradas. De primeiro, a polícia do Paraná, ela achou que seria uma coincidência, tudo. Só que, com o decorrer da história, elas começaram a perceber que aqueles crimes, eles estavam interligados. Então a polícia começa a investigar e era muito difícil porque não se tinha nenhuma pista do que estava acontecendo. Até que uma pessoa, um homem, vai à delegacia e conta para a polícia o que aconteceu com ele. Vou falar um pouco aí do homem que cometeu esses crimes, para vocês entenderem um pouco mais sobre essa história. José Tiago Correia Soroca, mais conhecido como o SK do Paraná. O Soroca, ele era um homem, como é que eu vou falar para vocês? Não era aquele homem de uma beleza muito estética, galãozão da Globo, vamos dizer assim. Mas ele era um homem que tinha um porte interessante, ele era um rapaz bonito. Então, você olhava e você não pensava que ele poderia ser uma pessoa perigosa. Ele já trazia consigo uma ficha assim, criminal digna de parabéns, porque era latrocínio, agressão. Ele teve aí relacionamentos extremamente abusivos e durante um tempo ele teve uma relação com um homem, que era uma relação assim muito discreta, muito escondida. E esse homem relata que o Soroca era extremamente violento e agressivo com ele. A polícia começou realmente as investigações e viu que aquilo ali era um CK é boa, né? Um SK agindo. Como esse homem agia? Olha só, gente, a modernidade, ela é boa por um lado e ruim por outro. Em épocas de pandemia, acredito eu que ele já sabia, de repente, que as pessoas estavam mais vulneráveis. Ele ia em aplicativos de encontros e ele não postava o rosto.
ele postava partes do corpo. Colo, braço, tudo mais. E atraía outros homens para entrar em contato com ele. Tudo bem, quando ele atraía esses homens, eles marcavam normalmente o encontro na casa da vítima. Ele ia até a casa da pessoa. Quando essa pessoa já estava ali mais tranquila, ele dava um mata-leão nessa vítima. Quando a vítima ficava desacordada, ele sufocava, asfixiava essa vítima com um travesseiro. Depois que ele fazia isso, ele roubava vários objetos ali da casa daquela vítima. E algo muito interessante é que ele agia só às terças-feiras. Toda terça-feira tinha um caso. A polícia começou a puxar as câmeras de segurança dos lugares que aconteciam esses crimes. Só que tinha um problema. Lembra que eu falei para vocês que era época de pandemia? Ele ia usando máscara, então dificultou muito o trabalho da polícia em saber quem estava fazendo aquilo. Eles conseguiram retrato ali do Soroka, por quê? Uma vítima, como eu tinha falado para vocês, sobrevivente, por um pedaço da orelha, gente, que aparecia ali numa câmera de segurança, a polícia conseguiu chegar até, aquele homem. Encontraram aí o Soroka. Em 2022, ele foi condenado a 104 anos de prisão. E uma fala dele muito assustadora é que ele dizia que ele gostava de ceifar a vida das vítimas, que ele tinha prazer em fazer isso. Encontrados e provados que foram o Soroka, se eu não me engano, foi um professor, um médico e o outro eu não lembro a profissão, mas se eu não me engano foram 3 vítimas as quais eles puderam identificar a autoria dele, mas com certeza, gente, tem algumas outras aí que, infelizmente, acabaram não sendo descobertas. O que a polícia diz? Que o prazer dele não era entrar ali e marcar um encontro com o homem e roubar a casa dessas pessoas. Qual era o prazer dele? Era tirar a vida de um homem que era gay. Tanto que ele agia só nas terças-feiras, como se ele falasse uma vez por semana, eu vou ir tirando gay por gay que existe no mundo. Então, terça-feira era esse dia aí dele. E por mais que roubasse algumas coisas, gente, era o prazer dele. Isso ficou assim muito claro. Mas por que ele fazia isso? Ele foi identificado como uma pessoa que tem transtornos aí de personalidade. E se acredita também que ele acabava cometendo esses atos aí monstruosos porque ele não queria assumir a própria sexualidade. Então, incomodava muito as pessoas que eram assumidas. A gente até hoje não entende se é um tipo de inveja. Eu queria ter a coragem que aquela pessoa tem, como eu não tenho, eu vou dar um jeito de dizimá-la. Ninguém sabe o que acontece na cabeça de uma pessoa dessa, né? Você querer se manter dentro do armário não significa que as outras pessoas queiram se manter ali. Lembrando que o transtorno de personalidade, gente, é uma sociopatia. É um homem que ele não pode, de forma nenhuma, voltar para a sociedade. Mas eu acho difícil aí cumprir 104 anos, porque a gente sabe que depois do pacote anticrime, a pena é de 40, mas você lê o livrinho, você fica 15, né? Mas, enfim. Qual é, também, um ponto muito interessante de nós falarmos sobre o caso do Soroka? Rita, mas se eu for numa balada, se eu for passear no parque, se eu for passear no museu e conhecer uma pessoa maluca, a única diferença é que eu saí da minha casa. Tudo bem, gente. Na minha época, nossa, parece que eu tenho 84 mil anos, né? Mas não é. Mas, há uns anos atrás, era muito mais difícil você conhecer uma pessoa. E mesmo que, eu conheci o meu marido num lugar super movimentado e ele era também amigo de não sei o quê, não prova que ele seja uma pessoa confiável. Não mesmo. Não prova.
Eu não vou trazer, conheci hoje o fulano de tal na balada, vamos pra minha casa. Gente, vocês têm noção que vocês estão levando uma pessoa pra casa de vocês? A pessoa vai saber seu endereço, o que você tem em casa, a tua condição financeira. Mas eu sou muito humilde. Não interessa. Ela pode querer fazer várias atrocidades com você. Atrocidade não é só roubar a sua casa. É fazer outras coisas. Tá bom. Pela internet, pelos aplicativos, não estou sendo contra as pessoas que gostam da praticidade, que querem só uma aventura, Não é isso, gente. Não é isso. Mas pra pensar. Vamos começar aí as análises de segurança. Tá bom, são vítimas, a gente não tá querendo desrespeitar as vítimas, nem a família de nenhuma pessoa que infelizmente acabou tendo esse fim. Mas, você já conhece a pessoa pela internet. A pessoa pode colocar uma foto falsa, pode trabalhar a foto num outro aplicativo para ficar do jeito, né, ali que a sociedade acha bonito. O que você vê muito é golpe, somente de algumas IGPs, né, que o cara entra num aplicativo, ela fica ali um padrão, vamos falar um padrão, dá o endereço, cara, oba, é aqui em tal lugar, Moema, Consolação, aqueles flats. A pessoa vai até lá, o homem vai até lá, quando a pessoa abre a porta, não é o que ele imaginava. Porque eu não vou pagar, não sei o que, surge lá um bonitão lá de dentro, dá o dinheiro dela. Então, gente, você vai dar o dinheiro, você vai levar um couro, né? Melhor que fosse, vocês vão entender o que eu tô falando pra vocês, se fosse só ser enganado e pagar. O pior é que com algumas pessoas levam o que elas têm mais de valioso, que é a vida. O Soroka, a gente fala que ele é o nosso Jeff Dahmer brasileiro. Por quê essa comparação? Homens enganados por um SK de boa aparência. Porque se você olhasse pro Dahmer, você nunca ia dizer que o Dahmer era o que era. Também, gente, vocês vão me entender. Procura, de repente, executar aquelas pessoas que são minoria na sociedade. Que se acontecer, infelizmente, alguma coisa com uma pessoa assim, é muito mais difícil alguém ir procurar, alguém ser por aquela pessoa. Infelizmente, ainda é assim, porque é uma minoria. Então, é um caso de homofobia também. Se eu não saio, eu não quero me assumir, eu não gosto, então eu vou dizimar todos que existem. Não sei qual ideia passava na cabeça dele, até sei lá quando, sem ser pego. O que a gente tem, como eu falei pra vocês, são só 3, né? Vocês entenderam o que eu falei. São 3 vítimas, mas eu, Rita, creio que pode-se ter aí muito mais pessoas que ele tenha também ceifado a vida. Uma outra comparação também do Soroka com o Chico Estrela, com o maníaco do parque. Por quê? O maníaco, ele atraía as mulheres para dentro dos parques para fazer tudo o que fazia, ali normalmente na condução pública, e ele pegava mulheres que pareciam sempre não estar bem, estar com a autoestima baixa. O Soroka, ele se aproveitou muito também da época da pandemia, gente, com certeza. As pessoas estavam carentes, sem poder sair de casa. Muitas delas nem se atentou ao perigo que elas corriam. São monstros que atraem as pessoas porque as observam muito bem. A gente tem que se lembrar que um monstro, quando ele vai atacar, ele não chega fazendo barulho. Uma onça, quando vai pegar presa, ela não chega dando escândalo, ela vai devagar. Este é o recado. Então a gente tem que tomar cuidado aí com algumas coisas. Bem, mais uma vez o recado para vocês se inscreverem no canal, deixar o like, ativar o sininho que o YouTube às vezes não entrega. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu comente mais um caso, inclusive algum caso de SK, né, que no Brasil, gente, é repleto. Tem muitos que eles acabaram caindo, infelizmente, aí no esquecimento. Mas tem, viu?
Tem, e como tem. Tem um para cada estado do Brasil, se bobear, infelizmente. Lembra, tem vídeo todo dia, vídeo longo aí de quinta, segunda às vezes eu coloco um videozinho mais longo, e o restante dos dias aí, os shorts. Eu vou ficando por aqui, beijo pra vocês, até mais!